Meus amigos, boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Estão ouvindo bem? Então tá bom. Então, primeiramente, eu gostaria de saudar a todos que estão aqui presentes, que vão acompanhar a palestra de hoje, os que estão presencialmente, aqueles que nos acompanham de maneira virtual, não é verdade? Que acompanham agora online, e aqueles que eventualmente possam acessar essa palestra depois do encerramento dos trabalhos desta noite. Primeiramente, meus amigos, eu gostaria de agradecer imensamente, de coração, o convite que me foi formulado de maneira bastante fraternal pelos dirigentes desta casa, que é uma casa admirável, né? Vocês conhecem a casa bem melhor do que eu. Há mais de meio século, pelas mãos, inicialmente, da mãe Doca e depois por intermédio de vários trabalhadores, esta casa, Casa Branca do Caminho, presta relevantes serviços à divulgação da nossa querida doutrina espírita e também um trabalho bastante importante na consolação dos corações e na instrução das mentes. Aliás, se alguém eventualmente nos perguntasse, né, fiquei sabendo que você é espírita, gosta da doutrina espírita, para que serve a doutrina espírita? A nossa pergunta teria que necessariamente mencionar dois aspectos. A nossa doutrina, bondosos irmãos, serve para nos consolar e nos instruir. Se preferirem inverter a ordem dos fatores, também podem. Serve para nos instruir e nos consolar. E é por intermédio da nossa doutrina que, como todos nós sabemos, ganhou luzes a partir do lançamento da primeira edição da Pedra Fundamental da Doutrina Espírita, que é o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, é por intermédio dessa doutrina que todos nós temos um objetivo comum. E esse objetivo comum é justamente o tema da nossa modesta mensagem da noite de hoje. O tema é a reforma íntima. Já na introdução do Livro dos Espíritos, que eu repito, é obra fundamental, que traz ali os princípios básicos da nossa doutrina, o professor Hippolyte Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos alertava sobre a existência de 3 classes de espíritas. Podem conferir, está no Livro dos Espíritos. O primeiro grupo de espíritas diz respeito àquelas pessoas que conhecem os fenômenos mediúnicos, se interessam pelos fenômenos mediúnicos, têm curiosidade por esses fenômenos, mas param por aí. Não conseguem perceber que a partir destes fenômenos que o nosso codificador estudou de maneira bastante circunspecta, surgiram conceitos fundamentais que são a base da doutrina espírita, conceitos de ordem filosófica, moral, religiosa e científica. Mas são aquelas pessoas que têm mais curiosidade pela mediunidade e ponto final. A segunda classe de espíritas, nos alerta o nosso codificador, diz respeito àquelas pessoas que, para além do interesse nos fenômenos mediúnicos, compreendem que destes fenômenos, através da codificação que nos foi deixada por Allan Kardec, emergiram conceitos fundamentais que podem repercutir na nossa vida, repercutir nos nossos atos, repercutir nas nossas palavras, repercutir em nossos pensamentos e, em última instância, até mesmo nos nossos sentimentos. Mas, apesar de compreenderem isso, que dos fenômenos mediúnicos surgiram preceitos bastante importantes para que nós possamos ter o rumo certo em nossa existência, não aproveitam esse conhecimento para transformar
as suas vidas. Mas há ainda, nos ensina o codificador Allan Kardec, um terceiro grupo de espíritas, a terceira classe de espíritas, que o nosso codificador define como espíritas cristãos. Quem são os espíritas cristãos, meus amigos? São aquelas pessoas que conhecem os fenômenos mediúnicos, se interessam por eles, estudam esses fenômenos, mas, além disso, conhecem também a base doutrinária do Espiritismo, que está consagrada nas 5 obras fundamentais da nossa codificação: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, não é verdade? Mas esse grupo, dizia eu, de espíritas, os espíritas cristãos, além de conhecerem os aspectos da mediunidade e os princípios decorrentes da mediunidade, que foram ali codificados por Allan Kardec, se utilizam deste conhecimento em busca de um objetivo central em suas existências. E esse objetivo central é a transformação moral, na expressão cunhada pelo nosso codificador e depois reformulada no século subsequente. Como nós sabemos, já mencionei na noite de hoje, a codificação surge no século XIX, não é verdade? Mas no século XX, nós brasileiros tivemos um verdadeiro privilégio, porque reencarnou no Brasil um missionário da psicografia. Evidentemente, estou me referindo ao inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, que deixou mais de 400 obras psicografadas, obras estas consideradas pela Federação Espírita Brasileira como obras subsidiárias à própria codificação. E numa dessas obras, o benfeitor André Luiz cunha a expressão reforma íntima, ou seja, na linguagem de Allan Kardec, transformação moral. Na linguagem de André Luiz, reforma íntima. Duas expressões que levam à mesma ideia. Certo, meus amigos? Mas o importante é que nós possamos perceber que o conhecimento acerca dos princípios da nossa doutrina, se não são colocados, se esses princípios, se esse conhecimento não é colocado a serviço da nossa transformação moral, ele vira um conhecimento enciclopédico. Um conhecimento que você tem, mas que não repercute na sua existência. Não é esse o nosso propósito. Kardec é bastante claro, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Livro dos Médiuns. São as 2 obras da codificação, nas quais ele cita esses grupos de espíritas que eu já mencionei. Mas se esse é, ou pelo menos deveria ser o nosso propósito, meus amigos, a busca da nossa transformação moral, a busca da nossa reforma íntima, quais seriam os passos que nós devemos dar para que nós possamos alcançar esse objetivo, ou pelo menos tentar alcançá-lo? Porque Kardec é bastante claro. Ele diz que, mesmo que você não alcance o objetivo de se transformar do ponto de vista moral, você deve, pelo menos, lutar para que isso aconteça. O que não pode caracterizar o adepto da doutrina espírita é a indiferença. Então, nós temos obrigação moral de, pelo menos, tentar. E a reforma íntima não se faz, isso é uma quimera, quem pensa assim, numa única existência. A reforma íntima é obra de séculos. Mas se é assim, se é obra de séculos, devemos começar já, imediatamente, perseguindo, memorizando, mentalizando 4 passos que podem nos auxiliar na consecução desse objetivo. E para que nós possamos falar destes 4 passos, nós visitaremos
nesta nossa breve conversa na noite de hoje, 4 personagens bastante conhecidos, daqueles que se interessam pela doutrina espírita, 4 obras bastante conhecidas por todas aquelas pessoas que se interessam pelo espiritismo, e 4 lugares. Então eu convido a todos vocês para que nós possamos, a partir deste momento, fazer uma espécie de viagem no tempo, recuando 2000 anos, né? 2000 anos, estamos retornando aos tempos memoráveis em que nós, os habitantes da Terra, tivemos a oportunidade de receber entre nós o governador espiritual do nosso planeta, que todos nós sabemos, graças à revelação do benfeitor Emmanuel, na obra admirável intitulada A Caminho da Luz, que é Jesus Cristo. Não é fato, meus amigos? Todos nós sabemos que o nosso Divino Mestre Jesus recebeu diretamente de Deus, do Criador do Universo, a tarefa de formar o nosso planeta, que tem 4 bilhões e meio de anos, não é verdade? E conduzir os espíritos que fazem deste pequeno planeta azul a sua morada no universo infinito. Compete ao nosso Divino Mestre conduzir a todos nós. Ele tem nos conduzido e levará essa condução, não tenhamos dúvida quanto a isso, a bom termo, porque ele disse, quando esteve entre nós, que nenhuma das ovelhas que lhe foram confiadas pelo nosso Pai Celestial haverá de se perder. Não é verdade? E há 2000 anos atrás, quando veio à Terra corporificado para nos apontar o caminho, o Divino Mestre Jesus começou a sua tarefa de divulgação da Boa Nova, do Evangelho, são sinônimos, né? Evangelho significa boa nova, é uma boa notícia. Ele começou a divulgação das bases da mensagem que trazia na parte mais humilde da Palestina de sua época, não é verdade? O Divino Mestre Jesus começou a sua pregação na Galileia. E na Galileia tem uma cidadezinha pequenininha chamada Corazim. Em Corazim, há 2000 anos, o nosso Divino Mestre Jesus estava se retirando de uma casinha porque ele foi demandado por outras pessoas que pediram que Jesus amparasse uma pessoa que estava na iminência de retornar à pátria espiritual. E ele estava de saída daquela casa humilde, quando chegaram 4 publicanos. Esses 4 publicanos tinham interesse em conversar diretamente com o Cristo, porque eles já tinham ouvido algumas pregações e a mensagem do nosso Divino Mestre tocou aquelas 4 almas. Só que o Divino Mestre, naquele instante, tinha outra tarefa e determinou a Simão Pedro, o nosso personagem, que amparasse aquelas 4 pessoas com a verdade. E saiu. Pois bem, Simão Pedro, um homem rude, e mais do que isso, um homem que tinha sobre si mesmo a percepção de que era maior do que na verdade era, recebeu aquelas 4 pessoas não de forma fraterna, como faria o Divino Mestre, e passou a repreendê-los, tratando os 4 como víboras de Corazim. Vale aqui uma nota de cunho histórico, meus amigos. Os publicanos, como nós sabemos, isso está na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, eram também hebreus, mas hebreus que cobravam impostos dos próprios hebreus para que esses recursos fossem carreados para o Império Romano. Portanto, os publicanos eram
odiados pelos seus conterrâneos, porque para além da cobrança dos impostos, eles, quando podiam, desviavam os recursos, né? Eram odiados pelos seus contemporâneos. E Pedro trata os 4 como víboras de Corazim, dizendo, ali no frigir dos ovos, que a mensagem do Cristo, que a boa nova, que o Evangelho, não era para os 4. Quando o Divino Mestre retorna àquela choupana humilde e percebe que os 4 necessitados tinham sido arrasados pelo seu discípulo, com o olhar, ele conversa com Pedro. Simão Pedro, olhando o Divino Mestre, olho no olho, percebe que havia andado mal. E Jesus fala: Pedro, eu não pedi que os amparasse? É curioso, né? Quando Pedro ouve a mensagem, ampara nossos amigos com a verdade, ele só escutou a parte da verdade. Vocês são isso, são aquilo, que fizeram não sei o quê, A parte do amparar, ele esqueceu. Jesus chama os 4 homens que não eram considerados homens justos, não é verdade? Mas chama os 4 e conversa com eles sobre a boa nova. Os 4 saem transformados. Pedro ainda assim não compreende. Na cabeça de Pedro, o Evangelho era para os justos. E aí o Divino Mestre Jesus diz a Pedro: eu não vim à terra para curar os sãos. Ou seja, a mensagem do Evangelho era justamente para aquelas pessoas que eram necessitadas. Mas o ponto central dessa história, para todos nós, meus amigos, é o seguinte: Pedro achava que era maior do que realmente era. Somente naquela madrugada triste em que ele negou o Cristo 3 vezes, como o próprio Divino Mestre, utilizando a sua visão espiritual, já havia antecipado o que aconteceria. Vocês lembram desta passagem? Pedro diz ao Divino Mestre que jamais o abandonaria, e Jesus fala: antes do galo cantar, né, você vai me negar não é uma vez, são 3 vezes. E aquilo de fato aconteceu. É neste momento que Pedro compreende que ele era bem menor do que julgava que fosse. E é a partir deste momento, quando Pedro introjeta em seu coração o valor da humildade, que ele passa a se transformar. Portanto, bondosos irmãos, o primeiro ponto, o primeiro passo para que nós possamos buscar a nossa transformação moral, como dizia Allan Kardec, ou a nossa reforma íntima, como dizia André Luiz, é reconhecermos o nosso verdadeiro tamanho. O raciocínio é simples. O raciocínio é simples. Se eu entendo que eu não tenho defeitos, eu concluo que não há nada a reformar. Não é verdade? Então, o primeiro passo para que nós possamos alcançar a nossa reforma íntima, ou pelo menos darmos início a essa tarefa, é o reconhecimento das nossas limitações. Cada um de nós deve entender, compreender, reconhecer o seu verdadeiro tamanho, a sua verdadeira estatura espiritual. Nós, infelizmente, temos a tendência de ampliarmos, né, as nossas virtudes e diminuirmos as virtudes alheias. Esse tem sido o nosso comportamento há milênios. Mas é preciso alterar esse comportamento. Que cada um, com o auxílio da doutrina espírita e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possa perceber qual é a sua verdadeira estatura espiritual. Para que isso aconteça,
é necessário que, ainda que de maneira incipiente, nós possamos desenvolver a virtude da humildade. Este é o primeiro passo. O segundo passo, meus amigos, guarda relação com outra virtude fundamental quando estamos nos referindo a este processo da reforma íntima. E este valor é o valor do trabalho. E para que nós possamos entendê-lo, permanecemos nesse instante, na época do nosso Divino Mestre Jesus, alguns anos depois, quando Cristo já havia partido. Mas na entrada da cidade de Damasco, quando Paulo, indo procurar cristãos que ele pretendia deter, e tem aquela visão, né, do Divino Mestre Jesus, quem já leu a obra antológica intitulada Paulo e Estevão, está lembrando dessa história. Não está ali descrito por Emmanuel, por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier? Paulo, que era o maior perseguidor dos cristãos, chega às portas de Damasco e vê o Divino Mestre, vê em espírito, porque o Cristo já não estava mais na terra. Paulo confunde aquela luz com a própria luz do sol. Cai do cavalo nas areias. O Divino Mestre Jesus se dirige a Paulo dizendo, na época Paulo ainda não tinha mudado de nome, se chamava Saulo, não é verdade? Saulo, Saulo, por que me persegues? Entendia o nosso Divino Mestre que quem perseguia os cristãos, perseguia ele próprio. E Paulo diz, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daquele momento, Paulo, num processo fabuloso de transformação, numa única existência, alcança a sua iluminação espiritual. Por intermédio do quê? Por intermédio do trabalho. Porque nós aprendemos com Paulo de Tarso, assim como aprendemos com diversos outros missionários, que é o trabalho que leva à perfeição, e não a perfeição que leva ao trabalho. Portanto, meus amigos, busquemos a nossa reforma íntima e evitemos aquela desculpa. Bom, quando eu for mais evoluído, quando eu estiver numa outra condição, né, aí eu começo a trabalhar. Não é essa a fórmula. A fórmula é o oposto disso. É o trabalho que nos coloca no caminho da reforma íntima. Ninguém deve esperar melhorar para trabalhar. É o oposto. Nós devemos trabalhar para que possamos melhorar. Porque se só aqueles que já caminharam, né, na jornada espiritual, estivessem disponíveis para o trabalho, faltaria trabalhadores na terra. Não é verdade? Faltaria. Então, a fórmula aqui é essa que eu estou mencionando. É o trabalho que vai proporcionar que eu caminhe, que eu evolua, e não o oposto. Eu não devo esperar melhorar para trabalhar, mas eu devo trabalhar para que eu possa melhorar. Sem o trabalho, não há reforma íntima possível, como Paulo de Tarso demonstrou, a partir daquele encontro com o Divino Mestre Jesus, depois de ter pronunciado essa frase célebre, que foi pronunciada, né? Senhor, que queres que eu faça? Ele arregaçou as mangas, compreendendo as suas imperfeições, sabendo que era um espírito ainda muito longe, né, daquele ideal que ele mesmo cultivava, e se pôs a trabalhar. Nós devemos a Paulo de Tarso, a possibilidade de termos hoje notícias sobre o Evangelho.
porque Paulo de Tarso, divergindo até mesmo dos apóstolos que tiveram contato diretamente com o nosso Divino Mestre Jesus, achava que o Evangelho, que consolava, como consola a doutrina espírita, deveria ser conhecido por todos, indistintamente. Os apóstolos, especialmente Tiago, entendiam que apenas os judeus, que eram monoteístas, professavam o monoteísmo publicamente, deveriam receber notícias sobre o Evangelho. Paulo de Tarso tinha outro entendimento. Ele achava que também os gentios, os hebreus faziam essa distinção, né? Aqueles que não eram monoteístas eram considerados gentios, ou seja, nós e eles. Entendiam os apóstolos, especialmente Tiago, que o Evangelho era bom para nós, para eles não precisa. Não era esse o entendimento de Paulo de Tarso, que percorreu o Império Romano quase em sua integralidade, levando a mensagem do Cristo. E por onde passava, fundava uma igreja. A palavra igreja, meus amigos, diferentemente do que muitas pessoas supõem, não tem relação com a igreja católica, com o catolicismo. Igreja significa assembleia, né? Essa é a tradução da palavra igreja. Aqui, por exemplo, nós estamos em uma assembleia. E Paulo de Tarso fundava assembleias voltadas ao estudo da mensagem do Cristo e, mais do que isso, a prática da caridade. E Paulo de Tarso, colocando-se a trabalhar a partir daquele encontro com o Divino Mestre Jesus, o Divino Mestre Jesus em espírito, ressalto mais uma vez, busca a sua reforma íntima concluída, mas é um ponto fora da curva, concluída naquela mesma existência. E quando retorna à pátria espiritual, é recebido de braços abertos por diversos companheiros, entre eles Estevão, que foi lapidado, apedrejado por influência de Paulo, e foi seu benfeitor ao longo de toda a trajetória de Paulo na terra, e também diretamente pelo Divino Mestre Jesus. Teve esse privilégio de ser recebido no plano espiritual pelo próprio governador da terra. Segundo passo, meus amigos, trabalho. O primeiro, a humildade. O segundo, o trabalho. Mas há outros dois passos que são fundamentais para que nós, um dia, quem sabe nessa existência, pouco provável, mas um dia haveremos de alcançar, como todos os espíritos criados por Deus alcançam, a sua transformação moral, porque todos os espíritos criados simples e ignorantes têm um destino único, que é o destino da perfeição. Todos nós somos perfectíveis, mas para que essa perfeição se concretize, devemos, insisto mais uma vez, buscar a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, passando pela humildade, reconhecendo o nosso próprio tamanho, a nossa estatura espiritual, evidentemente, fazendo bom uso do trabalho, não é verdade? Como fez Paulo de Tarso. E o terceiro passo tem a ver com uma frase da qual eu gosto muito, e não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, porque é uma frase bastante utilizada nos meios espíritas. A mensagem é a seguinte, meus amigos: floresça onde Deus te plantou. Para que nós busquemos a nossa reforma íntima, nós não devemos escolher lugar. Pois bem, eu tenho que ter uma certa dose de humildade para reconhecer que eu preciso fazer a reforma íntima. Primeiro passo, reconheci. Segundo passo, eu preciso trabalhar e não esperar a perfeição.
Mas onde? Onde? Onde estivermos. O acaso, sabemos nós, os espíritas, não existe. E nós devemos dar o melhor que nós temos no lugar em que nós nos encontramos. E o grande exemplo deste comportamento foi dado por uma seguidora do Divino Mestre Jesus. Portanto, permanecemos ainda naquele tempo do Cristo, há 2000 anos atrás, mas desta vez em outra cidade, a cidade de Cafarnaum, que é a cidade de Simão Pedro, não é verdade? A cidadezinha de Cafarnaum, onde morava uma alma bastante iluminada, Joana de Cusa. Provavelmente vocês já ouviram falar também de Joana de Cusa. É muito curioso, né? Até pouco tempo atrás, pelo menos eu lembro disso na minha infância, a gente ainda utilizava essa forma de identificar as pessoas, né? A mãe, não sei o que, a Maria, mas que Maria? A Maria do seu João, né? Era muito natural, né? Os mais antigos falarem assim, quando tinham duas pessoas com o mesmo nome, fulana do Beltrano. Essa é a explicação para esse nome. O nome dela era Joana. Cusa era o seu marido. E quem era o marido de Joana? Um cooperador de Herodes, um homem poderoso na cidadezinha de Cafarnaum, que rejeitava a mensagem do Cristo, diferentemente do que fez Joana, e se encantou com a mensagem do nosso Divino Mestre, e certa feita o procurou, falando da sua contrariedade com a situação que vivenciava. Para ela, o Evangelho soava como uma verdadeira sinfonia. Por ela, ela largaria tudo para seguir o Divino Mestre. Mas o Divino Mestre, de forma bastante amorosa e fraternal, como ele sempre fazia, explica que o lugar de Joana era ao lado do seu marido. O marido que rejeitava o Evangelho. Rejeitava o Evangelho. Mas ensinou o Divino Mestre, né, que ela deveria com ele permanecer, utilizando uma frase parecida com o que havia utilizado naquela ocasião, que na cidadezinha de Corazim, passou o ensinamento a Simão Pedro. Ele não havia dito, já mencionei na noite de hoje, que não tinha vindo à terra para curar os sãos? Para Joana ele diz, os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, não é verdade? Essa lição, que ecoa há 2000 anos, também serve para nós. Em muitas ocasiões, especialmente quando estamos enfrentando aqueles momentos mais difíceis da nossa existência, momentos que vêm para todos, a gente se coloca a pensar, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu insisto, bondosos irmãos, o acaso não existe. Ninguém está num lugar que não deveria estar. Ninguém convive com pessoas com as quais não deveria conviver. Deus, nosso Pai Celestial, faz o bem, não diretamente, mas por intermédio de suas criaturas. Em muitas ocasiões, se nós estivermos convencidos de que devemos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, nós estamos ali naquela situação como um verdadeiro representante da própria providência divina. Devemos fazer o bem que estiver ao nosso alcance, onde estivermos, porque é preciso florescer onde Deus nos plantou. Ou alguém suspeita que a nossa atual existência é obra do acaso? Eu costumo dizer, meus amigos, que Deus não joga dados. Deus não joga dados. Espera aí, deixa eu escolher a casa aqui que fulano vai morar. Vou sortear. Não é assim que as coisas se dão, não é verdade? O acaso não existe,
Nós estamos vivendo a vida que nós herdamos. De quem? De nós mesmos. Porque a nossa atual existência foi construída pela gente nas existências passadas. E estamos aqui com os nossos companheiros de jornada, basicamente em duas situações: ou resgatando as nossas dívidas seculares, porque aquele que auxilia na queda necessariamente terá que auxiliar no reerguimento, isto é uma lei, ou estamos aqui como uma espécie de arrimo para aqueles companheiros de jornada que caminham conosco. Por um motivo ou por outro, eu posso asseverar a todos vocês que nada disso tem relação com o acaso, não é verdade? É por isso que nós não devemos, então onde é que eu vou? Não, eu vou fazer o que precisa ser feito agora, aqui, porque eu devo florescer onde Deus me plantou. Como floresceu Joana de Cusa, nos ensinando o valor da resignação. Humildade, trabalho, resignação. E, por fim, a lição da paciência. Neste momento, meus amigos, nós nos transportamos da época do Divino Mestre Jesus para o século XX. Não estamos mais falando do livro Estante da Vida, onde o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, contou essa história no capítulo 19 desta obra sobre Simão Pedro. Não estamos mais falando do livro antológico, eu insisto, e aqueles que leram certamente haverão de concordar comigo, Paulo e Estevão, onde o benfeitor Emmanuel, nos narra a trajetória de Paulo, que por intermédio do trabalho se converte no maior divulgador do cristianismo, depois de ter sido o maior perseguidor dos cristãos, numa mesma existência, nos ensinando o valor do trabalho. Livro psicografado por Chico Xavier, assim como o Estante da Vida, também psicografado por Chico Xavier. Também não estamos falando do livro Boa Nova, também de autoria de Humberto de Campos, onde ele conta, por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a história de Joana de Cusa. Agora estamos no século XX, e não mais numa cidade terrena, não estamos em Corazim, não estamos em Damasco, não estamos em Cafarnaum, estamos numa cidade espiritual, a cidade de Nosso Lar. No livro Nosso Lar, o benfeitor André Luiz, mais uma vez por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos relata a sua chegada a esta cidade espiritual, onde é acolhido pelo ministro Clarencio, por intervenção da sua mãe. É a mãe de André Luiz que pede que ele seja amparado, e ele é, quando percebe o auxílio. Porque o ministro Clarencio, nós sabemos disso, tinha ido várias vezes à região na qual André Luiz se encontrava, e André Luiz não conseguia vê-lo. No momento, depois de longos 8 anos, que André Luiz eleva seu pensamento ao alto e se arrepende verdadeiramente, ele vê os benfeitores e é levado para o Nosso Lar. Chegando em Nosso Lar, André Luiz, que na terra havia sido médico, isso não está no livro, mas nós sabemos que André Luiz foi Carlos Chagas. O livro Nosso Lar, na verdade, não é a história de Carlos Chagas, porque no livro Nosso Lar ele misturou várias existências que ele teve na terra. Não é uma única existência que ele conta ali, mas uma das suas passagens pela terra foi sob a personalidade de Carlos Chagas. André Luiz e Carlos Chagas são o mesmo
espírito. Mas André Luiz, eu dizia, meus amigos, nos revela, nesta obra maravilhosa, trazida pelas mãos de Chico Xavier, a sua passagem pela cidade espiritual. Se na terra ele era médico, quando ele chega à cidade espiritual, ele tem a pretensão de atuar como médico. Além do livro, temos o filme, isso fica bem claro também no filme. Eu suponho que a imensa maioria aqui da nossa audiência tenha visto o filme, assim como os que nos acompanham virtualmente aqui por intermédio do YouTube. Mas o que acontece? Ele consegue trabalhar como médico? Não. Não consegue. Não consegue. Fica frustrado. Mas depois da frustração, se acende em seu coração a luz da paciência. Bom, não posso ajudar como médico? Vou ajudar de outro jeito. Tem aquela cena maravilhosa, né, do filme, em que a enfermeira Narcisa se surpreende ao ver o médico da terra com a vassoura na mão, fazendo faxina. Papel nobre, porque sabem os especialistas em medicina, que assim como o cirurgião mais célebre da instituição, a funcionária mais humilde da limpeza tem a mesma importância, porque a gente pode estar na mão dos maiores especialistas. Se a faxina não for bem feita, eu posso me curar da doença que eu tinha e contrair uma infecção hospitalar. A limpeza é fundamental, portanto, o cirurgião renomado é importante e a pessoa que faz a faxina também o é. Ambos trabalhando. E André Luiz se convence disso. Paciência, não posso atuar como médico, vou ajudar da forma que eu puder. O importante é ajudar. E se ajudo, se sou benevolente, estou no caminho da reforma íntima, que exige de todos nós, meus amigos, 4 passos. 4 passos. Humildade para que reconheçamos as nossas limitações. Reconheça-se do tamanho que você é. O trabalho para que nós possamos caminhar, ou seja, é o trabalho que me conduz à evolução espiritual, e não a evolução espiritual que me conduz ao trabalho. A resignação, da qual nos deu lição Joana de Cusa, floresça onde Deus te plantou. Atue no lugar em que se encontra. E o 4º passo, meus amigos, é o passo da paciência, porque Paulo de Tarso é uma exceção. Espíritos que realizam a transformação moral, utilizando a linguagem de Allan Kardec, ou a reforma íntima, utilizando a linguagem de André Luiz, são exceções, como exceção foi Maria Madalena, que numa única existência, ao receber a mensagem do Evangelho, pela palavra do nosso Divino Mestre, se transformou numa única existência, deixando a condição de cortesã e alcançando a condição de benfeitora daquelas pessoas que tinham a doença da lepra. Vocês sabem dessa história, né? O final da vida de Maria Madalena foi entre os leprosos e ela contraiu essa doença. Paulo de Tarso, Maria Madalena, exceções. Certamente não estamos nessa mesma condição, mas podemos, dando esses 4 passos, pelo menos nos colocarmos no caminho da reforma íntima. Mas por quê
aplicar os 4 passos e buscar a nossa reforma íntima. Já mencionei, meus amigos, todos nós que somos imortais, e por sabermos que somos imortais, por intermédio do conhecimento da doutrina espírita, alcançamos a consolação. Sabermos que somos imortais nos consola, porque nos dá a certeza de que aquelas pessoas que trazemos em nossos corações estarão conosco para sempre. Nem mesmo o final da vida física poderá nos separar de quem amamos. Esta é uma mensagem consoladora, como é consoladora a mensagem que nos indica que todos nós, criados simples e ignorantes, um dia haveremos de alcançar a perfeição e a felicidade eterna. Portanto, a reforma íntima tem um propósito, e o propósito é que alcancemos, assim que pudermos, o nosso destino nos mundos felizes e celestes. Certo, meus amigos?